do Nicão, oficializado ontem pelo São Paulo. O negócio já estava quase certo, a mulher do Nicão até apareceu no culto agradecendo lá e tal. O Barbeiro anunciou, tudo aconteceu, mas ontem, batido o martelo oficialmente, o Nicão, atacante do São Paulo. Muita gente pergunta, pô, mas o Nicão é tudo isso, o Nicão é tal. O que eu acho? Acho um jogador mais ou menos, não acho mais ou menos, gênio. De fato, nós estamos olhando ali. Não, pois mais é. ou menos, exato. Agora, com você Pinto de voleio, é um jogador mais ou menos. Vamos lá. Mas aí, vamos ver a jogada. O jogador mais ou menos. De fato, um jogador mais ou menos, né? Bom, foi um golaço, claro, isso é indiscutível. Eu acho o jogador mais ou menos, mas o São Paulo e os São Paulinos estão encarando como uma mudança de patamar no time. Chega, vai ser titular, agora vai. Vai ser titular. O Arnaldo gosta muito dele, né, Arnaldo? Sempre gostei. Então, por favor. Excelente contratação. E acho que é um jogador que ele faz... aliás, os jogos escolhidos aí para ilustrar o Nicão na temporada passada foram cirúrgicos, né? O da final da Sul-Americana e esse contra o Flamengo, que ele definiu também, eliminando o Flamengo. E é um jogador que não é comum. Ele tem muita força e tem muita boa definição. Ele é canhoto, faz esse golzinho de direita aí e tal. Com goleiro. Tá vendo? Diego Alves, o Caio não conseguiu chegar. E acho que é um jogador que, numa posição que o Rogério tanto clamou, que é o lado do campo, e ele é um jogador que acho que acrescenta muito ao time do São Paulo. Ele é um jogador que vem para ser titular, sem dúvida alguma. O São Paulo tinha duas opções que eram parecidas em termos de características. O Douglas Costa, que talvez seja mais técnico, mas ao mesmo tempo é muito mais regular, e o extracampo, casamentos à parte, pesa demais. Ficou com o Nicão, conseguiu tirá-lo do Internacional, e acho que foi uma baita atacada do São Paulo. Fala, Piperno. Só um golaço, né? Olha, eu acho ele um ótimo jogador. Claro que jogar no São Paulo é uma outra coisa. Eu não vou esquecer, por exemplo, a gente citou aqui outro dia outros jogadores que brilharam no Atlético Paranaense, depois não deram certo. Eu esqueci naquela... Só não fala do Pablo. Bom, o Pablo é inesquecível nesse aspecto. O Marcelo Cirino naquela lista. Flamengo. E era, enfim, um jogador zaço quando apareceu lá em 2012, 13. Mas eu acho o Nicão muito bom jogador, especialmente se a gente tomar como base essa última temporada. E eu acho que com o Nicão, São Paulo, inclusive, pode aproveitar ainda melhor o Rafinha. Porque o Nicão, ele é um jogador versátil, tem, inclusive, facilidade para jogar mais por dentro, abrindo o corredor. O Rafinha gosta disso. É um lateral que sabe fazer ultrapassagem. Então, acho que o São Paulo vai passar a ter um lado direito muito interessante, coisa que não tinha. E eu reclamei muito, porque mesmo quando o São Paulo tinha o Daniel Alves, São Paulo era lento por lá, às vezes o Daniel fechava, o lateral não passava. São Paulo era, não sei, São Paulo não funcionava bem por aquele lado. São Paulo jogava melhor, pelo lado esquerdo. Melhorou um pouquinho depois que o Rigoni entrou, aí, o Rigoni às vezes caía por lá e tal. Mas eu acho que agora São Paulo vai ter um lado, tem a chance, pelo menos, de ter um lado direito mais forte, coisa com a qual não contou na última temporada. Não, Perfeito. Direito, né? O São Paulo contratou 3 jogadores pro lado direito. O Rafinha, o Nicão e o Alisson. É verdade. 3 jogadores. A gente já tem a tela aí com o time, o elenco do São Paulo, titular e reserva, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do Elias, aqui na hashtag G4 Band Esportes, que eu acho muito boa. Em quais times o Nicão seria titular dos times de ponta do Brasil? Tirone perseguindo o Nicão, hein? Não, acho que ele jogaria... Olha lá. Não, para mim é muito fácil isso. Fala. Os candidatos ao troféu campeão do segundo escalão, quarta força e tal, jogaria em todos. Inter, Corinthians, São Paulo. Ele não jogaria no Atlético, Flamengo e Palmeiras. No resto ele jogaria. No resto ele jogaria. E olha, desses 3, especialmente no Atlético e no Palmeiras, o Nicão ainda poderia em algum momento disputar uma posição. É isso. É isso aí. Muito bem. Concordo plenamente. Então vamos ao elenco do São Paulo para 2022. Olha lá, time em tese o titular. Em tese, como diz o Arnaldo, Volpi, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Parece que aí não há dúvida, né? Vai ser isso aí mesmo. Aí o meio... Pequena interrogação na minha opinião, mas... O Arnaldo vai falar sobre isso já. O meio campo, em tese, Luan, Patrick ou Nestor. E aí, na frente, Nicão. No meio ali, Sara ou Luciano. Rigoni ou Patrick. Caleri ou Rigoni. Muitas opções ali. Eu nem sei se seria essa, para falar a verdade. Então, e aí, você quer que eu fale o time reserva?
Pode falar. E aí que a gente vê uma diferença Aí é enorme tenso. sobre o Palmeiras, né? Aí é Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Wellington, Gabriel Neves, Igor Gomes, Vitor Bueno, Alisson, Éder e Marquinhos. Isso considerando que o Pablo Igor não vai Vinícius, ficar, Diego Costa na que o direita, Éder vai meu ficar, que o Vitor Bueno vai ficar, e esses caras aí, o São Paulo está desesperado. Que tem pra alguns se livrar. parentes no time titular ali que vão ficar na reserva. Não cabe todo mundo. Sem dúvida. Nós tamo, assim, Mas vamos lá, com a telinha com o campinho na tela. Fala aí, Arnaldo. eu acho que essa linha de defesa, ela só tem um jogador no auge da carreira, que é o Arboleda. Os outros são veteranos, Sim. Tem qualidades, cada um as suas, mas eu acho que essa linha de defesa aí, ela tem um puro sangue e o resto está numa situação... Então é tipo o Arboleda correndo pelos outros três. E acho que, pelo que foi demonstrado na temporada passada, existe a possibilidade, em algumas situações, sobretudo com a chegada do Rafinha, de o Rogério utilizar o Léo como lateral esquerdo. Por quê? Porque o Léo seria uma espécie de lateral mais preso, como ele fez com o Felipe Luiz no Flamengo. Uma espécie de terceiro zagueiro, liberando mais o Rafinha como lateral ofensivo, como fez no Flamengo com o Isla e tudo mais, como o Rafinha jogou no Flamengo, também como jogava com o Felipe Luiz, muitas vezes. E aí o corredor esquerdo seria preenchido por um desses jogadores, ou o contratado Patrick, que tem uma das especialidades, jogar no corredor esquerdo, a gente conversava, eu e o Piperno, sobre isso, ou até o Gabriel Sara também faz isso muito bem. Então, a minha impressão é que essa defesa, que no nome é Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, talvez não jogue todas as partidas, sobretudo com adversários mais fortes. Essa é a minha impressão para a linha de trás. A linha do meio, que a gente sempre coloca o Luan é titular de todo jornalista e torcedor, mas não é nunca titular de técnico. Verdade. Verdade. Então, assim, o torcedor gosta, a imprensa gosta, valoriza, os técnicos querem um volante mais, não sei mais o que. Construtor. Então, o Rogério não teve o Luan nenhuma vez. O Luan se machucou no primeiro treino do Rogério e não jogou com o Rogério. O Rogério utilizou muitas vezes o Lisieiro, algumas vezes o Rodrigo Nestor. Então, Verdade. eu talvez pense que ele não tenha o Luan como titular absoluto. Que ele pode ser utilizado, mas não ser um jogador inquestionável. Ali no meio, eu acho que o Patrick vai começar como titular, ou nesse corredor esquerdo, ou como volante pela esquerda, não trio. E o Gabriel Sara é o jogador coqueluche do Rogério, vai jogar. Vai jogar porque ele é um jogador versátil, joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga de volante, joga de meio, vai jogar. Aí o Nicão vai jogar, lado direito. E aí você tem a questão, você tem 3 jogadores grandes para 2 vagas. E essa é uma questão que não existia até então, estava sinalizada, porque o Rogério não utilizou os 3 quase nunca, muito por conta das lesões de um ou outro, suspensão, que são Caleri, Luciano e Rigoni. Nesse time, com esses reforços, não cabem os 3, em tese. Só jogar contra, com todo respeito, Catanduvense em casa. Entendeu? Não vai... E o Rogério, gostando de jogadores de lado, para mim fica uma impressão inicial que Luciano, que é muito mais versátil, e Caleri disputam uma posição. A posição do comando do ataque. Eles podem jogar juntos? Podem. Jogaram juntos algumas vezes? Jogaram. Partidas importantes, jogaram juntos. Agora, são 2 jogadores também com um temperamento forte. Então você já largar a temporada com um dos 2 no banco é uma questão. Mas eu acho que na cabeça do Rogério joga um ou outro nessa posição de centroavante. O Leonardo Lemos está com você, viu, Arnaldo? Aqui na hashtag G4.esportes, pode mandar sua mensagem também. Ele fala assim: Ceni é sabidamente inábil na questão de relacionamento. Ele pode ter problemas com tantas opções no ataque? E aí, Piperno? Aí complica, né? Bom, primeiro que ele tem que agradecer, ter várias opções, porque o ataque dele no Campeonato Brasileiro foi um ataque de riso, né? Nem lembro. Então, mas eu acho que ele vai ter que... Então, o Rogério agora, eu disse isso anteontem, que ele vai ser mais exigido como técnico agora, né? Porque ele tem mais peças. A gente agora já até começa a falar em peças sobrando para alguns setores do time. Então, ele tem que ajustar esse pessoal todo. Eu acho que... a primeira grande dúvida vai ser se ele opta por um São Paulo mais técnico, mais móvel e rápido nesse seu ataque, ou então usa o Caleri, fazendo então um time jogar mais em torno de um homem lá de referência. Essa, para mim, é a primeira grande questão filosófica que o Rogério vai ter que desembrulhar nesse início.
Agora, ele não pode voltar a reclamar que não tem peça. Eu acho que tem realmente jogadores sobrando. E eu acho que esses que chegaram, o Nicão e o Patrick, tem que jogar, pelo menos nesse início. Em relação ao Pablo, que a Marília lembrou bem, ontem a gente trazia aqui a informação que surgiu durante o G4, do acerto do São Paulo com o Santos para o empréstimo do Pablo, o Santos pagando 75% do salário e tal, dependia do Pablo. Assim como aconteceu na proposta do Ceará, aceita pelo São Paulo e combinada entre as diretorias, o Pablo não está disposto a aceitar a proposta do Santos. Inacreditável. Hoje, o Pablo e seu staff preferem ou um retorno ao Atlético Paranaense, que também acena com essa possibilidade, ou até a manutenção no São Paulo. Mas o São Paulo está tentando negociar o jogador, digamos... Tem uma situação que envolve Vitor Bueno, Éder e Pablo, que é uma situação comum. São jogadores caros, que têm dinheiro a receber do São Paulo, né? Assim como o Soteldo só quer sair lá do Toronto quando pagarem tudo que prometeram para ele. Não é só lá, aqui também acontece. Então, para serem emprestados ou negociados, precisa haver um acerto muito grande e não é simples assim. Por isso que a Maria falou, digamos que seja a terceira fase da reformulação do São Paulo, das saídas desses três jogadores e das chegadas de um zagueiro ou volante ou dois e do atacante de lado tal, que o Rogério tanto clama. Muito bem. Está na fase 3. Muito bem. O Pablo, ele faz as exigências do Cristiano Ronaldo para mudar de time, mas joga como o Pablo, como ele jogou nesse ano. Eu sei que viralizou aí, eu falando que o Soteldo estava 99% fechado. Eu fiz uma live na segunda-feira e falava sobre a negociação antes da reunião de segunda-feira, inclusive, que determinou que a situação tivesse ficado um pouco mais difícil. Quando eu falei na live sobre as informações que eu tinha apurando junto com meu amigo João Pedro Sgarbi, que foi o cara que trouxe a notícia em primeira mão, que estava apurando com fontes que participavam das reuniões de negociações quando ninguém tinha essa informação. Eu falei para vocês que o que foi nos passado foi isso, que ele estava 99%. E a informação que chegou foi a seguinte: gente, só se ele não quiser assinar, porque ele já aceitou a proposta, o Toronto já aceitou a proposta, já derrubaram aquele entrave que faltava, né, que era a dívida que o Toronto tinha com ele, que ele não abriria a mão de receber. Tá tudo certo. Só que a gente não pode cravar que o negócio está fechado, porque obviamente não tem assinatura do contrato. Mas é isso, é 99%. A única coisa que pode acontecer é ele não querer assinar. Ele não quis assinar. Aí... Só que aí, ao mesmo tempo, o São Paulo chegou no limite. A informação é essa. Não tem mais o que fazer. O São Paulo já tinha oferecido um salário que o jogador já tinha aceitado. Aí tem comissão de empresário, que eu não sei que pé anda. Tem a questão do Toronto. Tudo estava certo. A informação ela foi sendo construída e cada vez que a gente recebia uma notícia otimista, a notícia era veiculada na imprensa exatamente na mesma linha. Realmente... houve a negociação com o Toronto, o Toronto aceitou, o Toronto pagou a dívida, o Soteldo aceitou. O que faltava? Não faltava mais nada. Ou faltava, né? A assinatura do contrato. Por isso, 99% de chance. Só resolvi explicar isso porque, né, o torcedor é muito ansioso, naturalmente, né? E aí fica cobrando do jornalista, né? Pô, você falou que estava 99% fechado. Sim, e estava. E agora não está. Isso significa que ele não vem mais? Não. Não dá pra gente descartar, mas já esteve mais próximo do que agora. Exatamente por isso, por essa barganha, por essa negociação. Tá, mas por que o Soteldo tá fazendo isso? Ele pode perder o São Paulo? Pode. Será que vai fazer muita diferença na carreira do Soteldo? Eu acho que ele no futebol brasileiro vai ter muito mais destaque do que no Toronto, que ele também não vive uma fase muito interessante lá, a gente já sabe o que ele pôde jogar aqui, vai ter uma visibilidade muito maior, vai ganhar ainda assim um alto salário, vai ser a referência técnica do time. Mas será que ele tem esse pensamento? Ele está ganhando 2 milhões de reais por mês no Toronto. Será que ele tem esse pensamento? Será que o staff do jogador tem esse pensamento? Não sabemos. O fato a informação é, o São Paulo chegou no seu limite e não ultrapassará esse limite em termos de oferta, em termos de dinheiro. A partir daí, gente, vocês viram o que aconteceu com o caso Nicão. O São Paulo também chegou num limite. O Inter, no caso, né? O Inter também chegou num limite. Só que o São Paulo entendeu que dava para negociar melhor, viu uma oportunidade, foi lá, era um jogador que precisava e conseguiu a negociação. Nesse caso, pode ser o contrário, né? Ele pode estar perdendo o Soteldo. Vamos ver o que vai acontecer. A negociação não está descartada, mas ela está nas mãos do Soteldo e do staff dele.
Eles que vão decidir. O São Paulo já fez aquilo que lhe cabia para contratar o jogador. Não dá para o São Paulo começar 2022 sem esse cara. E aí pode não ser o Soteldo, mas tem que pensar num plano B. Tem que pensar num outro jogador. O São Paulo precisa de um ponta driblador. Não tem esse cara no elenco. E aí, pessoal, ontem eu tava felizão porque o Vitor Bueno podia sair, que o Pablo podia sair, que o Soteldo tava 99% de chance para vir de São Paulo. E em 24 horas tudo mudou. Vitor Bueno não consegue o São Paulo se livrar do jogador. O Pablo, São Paulo até consegue, mas o Pablo agora recusa o Santos e força uma ida para o Atlético Paranaense, sendo que o Atlético Paranaense não quer abrir os cofres, quer que o São Paulo pague metade dos salários, não quer pagar o valor pela transação do atleta. Então tá difícil, tá difícil. O pessoal brinca até no Twitter que esse pai é pior do que o pai do Neymar, o pai do Pablo, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente não consegue se livrar do Pablo. E aí, falando do caso do Soteldo, só falta o jogador assinar. Se ele não tem interesse em vir de São Paulo, já liga lá e fala, pede pro empresário ligar e fala, não tô mais afim não. E o São Paulo que busca outro jogador. De acordo com o André Pirral, o São Paulo tem um plano B. Agora eu tô curioso para saber quem seria esse plano B, hein? Soteldo, que é o tipo de jogador que o Jair Ceni tá precisando, que ele quer, que ele faz questão, que é o velocista, e que é a única peça que falta para essa equipe titular do São Paulo. Ah, mas tem que ter um volante de sombra do Luan. Pega na base, meu amigo. Esse zagueiro Lucas também no Hoffenheim. Pô, pra que pegar ele? Pega um dos meninos da base. Mas bem, é o São Paulo aí se movimentando. O Júlio Casares deixa claro que ainda não desistiu do negócio de Soteldo e que o São Paulo se mexe. Mas o São Paulo não fica acompanhando só o Soteldo, não. Parece que há um outro nome no radar do São Paulo Futebol Clube. Se eu souber, eu posto o vídeo no canal. Então é isso. Vamos ver como é que vai ficar a questão Pablo. Vamos ver como vai ficar a questão Soteldo. E ver o que acontece aí com o Vitor Bueno e Éder, né? Éder, que é o que parece, tem um grado, bom gosto do presidente Júlio Casares. Esse, hoje, é o que tem mais chances de ficar no elenco tricolor. O Vitor Bueno e o Pablo, o São Paulo tenta se desvencilhar dessas duas bombas, né? Vamos ser sinceros. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima fim de noite, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.